errado, mas agora guardo a tua palavra. Foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Esses são dois versículos que estão lá no Salmo 119, numa mesma seção. É o versículo 67, em seguida o versículo 71. Eles não vêm logo um após o outro, mas eu quis pegar esses dois versículos aqui, mesmo eles não estando diretamente ligados, porque os dois falam da mesma coisa, né? Tanto o versículo 67 como o versículo 71, ambos falam sobre aflição, falam a respeito do mesmo assunto, né? Partilham de palavras muito semelhantes aqui, falando sobre aflição nesses dois versos. E a aflição é o que nós vamos meditar um pouco nessa noite, porque a aflição é a constante, eu diria, a mais indesejável que nós temos na nossa vida. Ela é uma constante porque acontece sempre, né? Independente do momento de vida que nós estejamos, independente de onde nós estamos, de quem nós somos, uma constante na nossa vida, algo que sempre vai nos acompanhar, são aflições. Nós sempre vamos ser afligidos por algumas situações, sempre vamos experimentar momentos indesejados, né? E a aflição, por si só, ela é uma constante que também é indesejada, né? É uma constante que nós não queremos, mesmo que ela seja a cotidiana, corriqueira, né? A aflição, mesmo que nós experimentamos aflições dia após dia, repetidamente, nós nunca queremos passar por aflições. As aflições nunca são coisas muito queridas por nós, né? Nós não queremos passar por elas, nós não ansiamos, desejamos as aflições assim, né? Mesmo que elas aconteçam constantemente, diariamente nas nossas vidas. Só que aqui nesse salmo, nesses dois versículos do Salmo 119, nós vemos que existem sim alguns benefícios nas aflições, por mais improvável que isso pareça, né? Porque a aflição não é algo que nós desejamos, ok, não é, mas existe talvez um pingo de esperança quando nós estamos passando por aflições. Existe a possibilidade de encontrar algum benefício, encontrar o lado bom, né, de algumas aflições que nós experimentamos. Isso é muito improvável, porque mesmo assim nós não queremos passar pelas aflições, né? Mas existe sim algum benefício nisso, e eu acredito que quando passamos pelas aflições, nós devemos considerar esses benefícios. Nós devemos considerar o benefício que a aflição traz à nossa vida, porque isso nos ajuda a olhar pelo lado bom, isso nos ajuda a ter esperança, isso nos ajuda a aproveitar, até mesmo em meio à dor, as lições que a vida, que Deus tem para nós, através das situações da nossa vida, né? Então aqui nesse salmo nós vemos o seguinte: existem dois benefícios que as aflições nos trazem, né? Em primeiro lugar, a aflição leva à reflexão. O primeiro benefício que a aflição nos dá é que ela nos leva à reflexão. A gente vê isso no versículo 71, quando ele diz assim: foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos, né? Aqui nós vemos que o passar por aflições leva o salmista a aprender os decretos de Deus. O fato dele passar por aflições faz com que ele aprenda. E isso acontece justamente porque em meio à aflição nós somos levados à reflexão. Em meio à aflição nós conseguimos pensar com mais clareza em algumas questões da nossa vida. Em meio às aflições, às vezes nós conseguimos ter momentos de sobriedade, conseguimos identificar coisas que precisam ser mudadas, conseguimos identificar questões que, se nós tivéssemos mudado, questões que estão na Escritura, que se nós tivéssemos mudado, talvez nos faria enfrentar aquela aflição de maneira diferente, né? É a aflição que nos leva a muita reflexão. A aflição nos leva a pensar, a repensar nossa vida, nossas posturas, nossas atitudes, para que possamos nos tornar pessoas melhores, né? Então, um benefício da aflição é que ela nos leva à reflexão. Um segundo benefício é que a aflição leva à mudança. A aflição nos leva a mudar, né? Nós vemos isso lá no versículo 67, quando diz: antes de ser afligido, eu andava errado. Agora
guardo a tua palavra. O ser afligido aqui marca mudança, ele causa uma mudança. O salmista ele passa do andar errado para o guardar a palavra de Deus, que são questões antônimas, né? São opostos absolutos. Ele deixa de andar errado e passa a guardar a palavra de Deus, isso é, ele passa a andar certo. E tudo isso acontece por causa da aflição. A aflição, ela nos leva à mudança e ela é uma forma até um pouco dolorosa de causar essa mudança. Eu acredito que as lições que de fato geram mudança na nossa vida, elas são lições que precisam estar gravadas no nosso coração. Ela precisa estar cravada ali no nosso coração, para que isso possa gerar alguma mudança em nossa vida, né? E esse processo de gravar lições no coração, às vezes pode ser doloroso. Às vezes pode ser um processo que dói em nós, né? Gravar isso lá. E às vezes deve ser um processo que não necessariamente tinha que ser doloroso, mas infelizmente nós não aprendemos de outra forma. Existem algumas lições que nós não conseguimos aprender em momentos que não sejam de dor, né? Tem lições na nossa vida que nós só vamos aprender a prezar, questões que nós só vamos conseguir colocar em prática quando aquilo nos custar alguma coisa, quando aquilo doer em nós, né? Somente assim nós vamos conseguir aprender. Então, que nós possamos, mesmo diante desse não desejo de passar por aflições, mesmo diante dessa repulsa que nós temos de aflições, que nós possamos olhar para as aflições também por um lado bom. Entender que existe um lado bom em passarmos por aflições e provações na nossa vida, passarmos por dificuldades. Porque a aflição nos leva à reflexão e a aflição nos leva à mudança. Amém? Vamos orar nesse momento? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado a Deus por mais uma noite, por mais um dia que o Senhor nos concede. Agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos orientado, o Senhor tem nos dado sabedoria. E nós te agradecemos por isso, porque podemos obter tudo isso na Tua palavra. Pai, nós te louvamos. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude a olharmos para o lado bom em meio às nossas aflições. Nós sabemos que esse é um exercício muito difícil, uma coisa muito difícil de ser colocada em prática. Entender que aflições também têm um lado bom. Mas que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê força e nos ajude dando entendimento e clareza, para que possamos olhar pelo lado bom nas aflições que vivemos, para que possamos, diante da aflição, refletir na nossa vida, refletir as lições que nós devemos de fato aprender, que possamos, diante das aflições, ser levados na mudança, Pai. Essa é a nossa oração, que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Bom, esse foi o nosso tempo com Deus de hoje. Aproveite esses últimos minutos do nosso vídeo para deixar sua mensagem no chat aqui ao lado. Deixe sua mensagem aqui ou então seu pedido ou agradecimento para que possamos interceder por você nos minutos que vamos ter assim. Também não se esqueça, no próximo domingo, nosso culto não acontecerá aqui pelo YouTube, tá bom? Nosso culto vai acontecer presencialmente na igreja às 6 horas da tarde, tá bom? Aos membros da Missão Batista Comunhão, teremos culto presencial no próximo domingo às 6 horas da tarde, então participe conosco nesse domingo. E se você quer acompanhar o culto transmitido ao vivo, você pode acompanhar pelo Facebook da igreja, pesquisar no Facebook Missão Batista Comunhão, você encontra a nossa página no Facebook e ali você consegue então acompanhar a transmissão do culto que está acontecendo aqui presencial. Deus te abençoe, tenha um ótimo restante de semana.